esclarecer aos que não estão hoje, que era a segunda-feira passada, que por absoluta culpa minha, o pedido constava lá para 31 de setembro, quando teria que ser 31 de agosto. Mas como 31 de setembro é uma data que não consta no calendário gregoriano, eu acho que a casa falhou em não me chamar, porque chamam, quer dizer que falta um documento, alguma coisa, poderiam me chamar, dizer que a data de setembro de 31 não existe. Mas, de qualquer maneira, o presidente, na sua maior responsabilidade regente, então, remarcou a data. Eu gostaria de agradecer, saudar a mesa em seu nome. Gostaria de fugir ao protocolo e não saudar as mulheres, não saudando a Carol hoje, mas eu gostaria de saudar a pessoa de Dona Ana Arenzo, que eu acho, na minha opinião, é claro, opinião pessoal, deveria receber uma menção honrosa dessa Câmara, porque ela não faltou em nenhuma sessão nesse processo legislativo todo. Eu gostaria de dizer que a participação da mulher é muito importante e a senhora representa isso, representa a mulher de Atibaia. E também não sei por que a minha fala incomodou tanto a economista dessa cidade, o seu João Claude, que tem o hábito, na sua coluna, de ser acusador, juiz e executor. O assunto parece que incomodou demais a ele, o assunto que eu vou falar, ele é sobre partidos políticos, e eu, como presidente de partidos políticos, sou envolvido, então as próprias críticas que eu falei também seriam dirigidas a mim como presidente de partido. E o espaço aéreo não tem que ser interrompido, conforme o texto do jornal dele, nem as estradas, não, que a chuva que Deus está nos mandando, mas foi por conta do cabelo ligado, né? Porque atrapalhou as pessoas que gostariam de ouvir. Eu acho que uma pessoa, quando fala, insulta, ironiza uma outra, deveria pelo menos se importar em saber a vida dessa pessoa. Eu não sou nenhum moleque e também não sou nenhum palhaço. E gostaria de dizer, não, Silvio, isso faz parte. Eu só queria pedir novamente que você entenda, peço desculpa até por interromper, mas é que vocês têm que estar atenados no assunto, sem escorrer do assunto que Mas eu não estou escorrendo, e a atuação, conduta dos partidos políticos. Mas só isso, só para fazer uma parte, para as pessoas que não me conhecem, eu tenho uma vida, tenho filhos e tenho família, e quando a gente é organizado, o maior orgulho que a minha família tem é a minha vida, a minha biografia, como policial federal, como secretário, subsecretário de Estado, como feitor de mais de 500, atendimento de mais de 500 habitações populares na cidade de São Paulo, e a honra principal de ser agraciado pela Santa Sé com medalha de honra em ter sido escolhido no Brasil para acompanhar o Papa em sua primeira visita, mas ele não está lidando com o moleque, né? E eu acho que a pessoa que faz gracinha para mim é palhaço. Então, me desculpem, essa parte, esse desabafo. Na verdade, o que me trouxe aqui é que todo mundo hoje tem assistido a realidade dos partidos políticos. Os partidos políticos que têm se mostrado inúteis e a fala de Fernando Henrique Cardoso é a que mais me preocupou. Ele diz assim: hoje os partidos estão mais preocupados em repartir verbas e poder do que defender ideias. O sistema político brasileiro fracassou. E fomos nós os responsáveis. Temos que mudar esse sistema já, que ele não tem condições de se regenerar. Estranhamente eu vi isso do presidente, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizer que o próprio partido dele, o PMDB e o PT, não fizeram nenhuma reforma política, coletiva. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, nem nas próximas eleições, nem nas futuras. E ao presidente usar essa fala, ele desmoraliza o sistema que ele mesmo vive e ele mesmo incentiva. Eu quero dividir a minha apresentação em duas partes. Primeiro eu vou falar o que é o certo, o que é um partido político, o que é o certo, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Giovanni Sartori, aí os advogados conhecem, talvez é o que melhor defina partido político. Partido político é qualquer grupo político
identificado como rótulo oficial que se apresente em eleições e seja capaz de colocar, através de eleições livres ou não, candidatos a cargos públicos. Percebe-se que o ponto central dessa definição está na possibilidade de conquista do poder estatal, ou seja, a obtenção do êxito nas eleições. É improvável imaginar um partido político, em sua acepção moderna, sem interesses parlamentares e eleitorais. De forma que é por isso que em nossa sociedade contemporânea, um partido político renega suas ideologias, descaracterizando por vezes a doutrina política, mas não esquece a ascensão ao poder, inclusive ao estabelecer-se imparcial política e ideologicamente. A criação e desenvolvimento dos partidos políticos estão diretamente associados à noção de democracia, especialmente a extensão da vontade popular. Fator esse que contribuiu para a ampliação do número dos partidos, hoje são mais de 30, justificada na necessidade de defesa de interesses de novos grupos que passaram a ter o direito de participação e antes não tinham. Com isso, houve a transformação dos grupos locais em grupos ideológicos, focados nos agrupamentos por afinidades e necessidades. Cabe aos partidos políticos, portanto, estabelecer o elo em comunicação entre os governantes e os governados, de forma a aumentar a participação da sociedade na esfera política, contribuindo para uma conscientização política e ideológica dos cidadãos, com o intuito de envolverem-se com o processo democrático, seja ele eleitoral, durante as eleições, ou governamental, que englobam as ações efetuadas pelas esferas do poder. Os partidos, na verdade, são canais de expressão, isto é, pertencem em primeiro lugar aos meios de representação. São instrumentos ou uma agência de representação do povo, expressando suas reivindicações. Destacam-se aqui duas funções dos partidos políticos: as funções representativa e a expressiva. Os partidos vistos como meio de comunicação. É claro que os partidos políticos não se propõem efetuar essa ligação tão somente pelo desejo e a vontade de ver um Estado democrático, efetivo e funcional. Ao contrário, busca nessa função objetivar a maior quantidade de votos, interesse existente dos partidos. Utilizam-se da expressão da vontade popular para fins eleitorais, uma vez que haverá maior visibilidade do partido frente à população e, por consequência, se terá melhores resultados eleitorais. Pode-se dizer, então, que os partidos políticos são canalizadores da vontade pública, e bem como formadores de opinião pública, sendo que eles se tornaram os meios de expressão juntamente com o processo da democratização da política. Entretanto, vocês aí, assistência, podem me perguntar, por que se valer dos partidos políticos para a obtenção de direitos e garantias? Não seria mais efetivo procurar diretamente o governo, como faz a ANA, como falam muitos? A resposta é muito simples. Ao entender que a transmissão das reivindicações será apoiada pelas pressões e forças próprias dos partidos, que carregam consigo a proximidade com o governo, tem maior chance de êxito nos pedidos, em comparação com os cidadãos considerados individualmente. Partindo enquanto instrumento das vontades coletivas, procuram servir aos propósitos desse todo, ou deveriam fazer isso. Um indivíduo sozinho não terá êxito na exposição de suas ideias e vontades, influenciando diretamente nas decisões políticas. Por outro lado, essa tarefa se facilitará a partir do momento em que houver o agrupamento dessas ideias e necessidades. No caso, estudo com a formação de partidos fortes, entendidos como grupos organizados em defesa de interesses de todas as classes populares. Para tanto, os partidos políticos devem ter relevância especial dentro do sistema político, por fazerem eles a organização da vontade popular dentro do regime representativo, para que haja pelo governo a realização das anseios sociais. Infelizmente, ao se analisar a atual conjuntura política, percebe-se um substancial enfraquecimento dos partidos políticos. A exceção da renda parlamentar, causada principalmente pelo descrédito dado a eles pela população,
a corrupção instalada e a falta de governabilidade. Entre outros aspectos, constata-se que nas campanhas eleitorais prevalece a figura do candidato em detrimento do partido. Ou seja, o candidato, por ser um candidato forte, ele se prevalece ao partido. Diante desses cenários, partidos fracos e candidatos fortes ficam os cidadãos expostos aos desmandos do governo, uma vez que não há participação popular política suficiente para definir a formulação e implementação de políticas públicas, e que seria necessária a intervenção dos partidos políticos, cuja influência diminui os problemas institucionais cada vez mais perceptíveis, dentre eles casos de corrupção, o que resulta no descontentamento pela população, com o consequente declínio na relevância dos partidos. Conclusão, senhoras, temos que nos aperfeiçoar na ideia da relevância dos partidos políticos. É o sistema vigente, nada foi feito para que se mude. Então temos que fortalecê-los. A partir da aproximação entre os políticos e os cidadãos, criando a partir disso princípios que levem à concretização da democracia representativa. Apesar que atualmente, ao se analisar as discussões sobre a existência, o que se vê é um enfraquecimento e não o fortalecimento dos partidos. É através do processo eleitoral que há maior incidência da participação popular no jogo político. E o partido representa justamente o efetivo contato entre eleitor e representantes. Trata-se aqui da forma em que o eleitor está apto a se colocar no sistema existente e, consequentemente, evitar abusos dos detentores da autoridade estadual. Portanto, o que eu estou tentando demonstrar é que, diante da ausência da participação política, que se configura completa apatia e desinteresse político pela população, cabe justamente aos partidos políticos, instituições desacreditadas dentro da sociedade, a canalização e expressão das vontades coletivas frente ao governo, enquanto tomadores de decisões, não se limitando a relação somente aos pleitos eleitorais. É através do partido político, assegurada pela lei dos partidos políticos, que é a 9.096 e 95, e de lá para cá não houve mudança alguma, regulamento, artigo 17 e 14 da Constituição, parágrafo 3º e 5º, que destina a assegurar o interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os interesses fundamentais constitucionais. Quero ressaltar a toda a população aqui presente que é assegurar aos partidos coligações, as filiações, registros de candidatos, e esses registros encerram-se agora no dia 30 de setembro, porque existe o que eles chamam de domicílio eleitoral, para que se vote numa cidade, e domicílio partidário, para que se possa concorrer numa eleição. Então, portanto, um ano antes. Os partidos políticos não são, de forma alguma, como é muito confundido, somente cartório eleitoral ou balcão de negócios e oportunidades que simplesmente registram e indicam candidatos às eleições de maneira aleatória. Em tese, é assim que não deve ser. Ou seja, por qualquer interesse monetário nas épocas da eleição. Todos os presentes aqui sabem que existem os bons e os maus partidos. E tem partido que cobra até legenda para que possa inscrever um candidato a disputar uma eleição. Aos partidos cabe identificar e selecionar dignos representantes da população, aqueles que legitimamente têm condições ilibado caráter, decência, honestidade e retidão para representá-los. É assim que tem que funcionar os partidos políticos. É assim que deveria funcionar as casas legislativas pelos representantes ou por suas bancadas. Função assegurada pelas disposições regimentais das casas legislativas, aqui no caso do nosso município. Os representantes do caso, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, etc., devem subordinar-se ao filiar em seus partidos
diretrizes estabelecidas nos respectivos estatutos, a que pertence, coisa que não fazem. Ao não cumprir com os seus compromissos, são sujeitos a sanções básicas de caráter disciplinar, inclusive na perda do mandato, suspensão, expulsão ou cassação de cargo. A gente sabe que tem vereador louco para ser expulso do partido, e o partido não sabe, e o partido não expulsa. Isso é muito fácil de explicar. Quanto mais vereador, quanto mais deputado, quanto mais, mesmo que não sirva aos interesses do partido, mais o partido se demonstra forte. Senhores vereadores, em especial o senhor presidente da Câmara, deve ser assegurado aos partidos, portanto, em função disso tudo, amplo acesso às dependências das casas legislativas. Eu digo isso porque toda a Câmara, as maiores com mais estrutura, os partidos políticos, inclusive, têm salas onde os seus presidentes, com representação, não se reúnem para conversar, trocar ideias, apresentar projetos. O partido político que funciona é aquele que participa, e é isso que a população espera dele. Se a gente for ver, as mulheres hoje representam 52,5% dos eleitores no Brasil. Os homens, 47%. Isso significa que mais de 74 milhões de mulheres dentro dos eleitores nas últimas eleições puderam votar. E por que as mulheres não participam? Por que as mulheres não integram, já que o sistema é esse? Por que a mulher não vota na mulher? A mulher tem muito mais sensibilidade na área social, a gente vê a Carol sempre defendendo na área social. A mulher tem mais sensibilidade na luta. A mulher é que cuida do orçamento caseiro. A mulher, na verdade, é a responsável e é a maior eleitora. Se você for ter uma ideia, nas últimas eleições, e para a maioria, todos os partidos políticos são obrigados a cederem 30% de cota para as mulheres. Nem todos conseguem. Na penúltima eleição, 27% só de mulheres participaram de eleições. A grande notícia é que na última eleição já se aumentou para 32% o número de candidatas eleitoras. Mas mesmo assim, se você for ver, nós temos entre todos os partidos na Câmara Federal 47 deputadas, no total de mais 600 deputados. Quer dizer, é muito pouco a participação da mulher. No total, nós temos 12 senadores. Na última eleição, nós tivemos 34 mulheres concorrendo contra 138 homens. Só 5 foram eleitas. Há que ter mais interesse da mulher. Há que ter uma postura Ana Arenzo, de qualidade. Há que ter uma postura do grupo que acompanha, do grupo feminino que acompanha. É muito importante a gente refletir sobre isso, principalmente nesse momento que estamos chegando. Quando eu falo, presidente, mais dois, 3 minutinhos, estou terminando. Quando eu falo, presidente, da representação dos partidos, eu cito o exemplo dos maus tratos que os presidentes de partido têm dentro dessa casa. Os presidentes de partidos dessa casa não são ouvidos, e por alguns vereadores, sim, aqueles vereadores que atendem às suas normas estatutárias de conduta. Mas, de uma maneira geral, presidente, nem a presidência, com exceção ao senhor, nem os membros da presidência, os representantes de partidos, eu mesmo fui expulso dessa sala, muito mal educadamente hoje em dia, e eu acho que aquela sala é a única sala que eu posso chamar um vereador para conversar, trocar uma ideia durante a sessão plenária. E eu fui expulso daquela sala em detrimento de uma pessoa que é de um jornal, ele poderia ficar naquela sala, e eu, presidente de partido, aposto, entre nós aqui tem vários presidentes de partido, entre nós tem várias pessoas que procuram fazer com que o regime que existe hoje seja respeitado. É esse o regime que a gente tem. Vereadores, para que vocês
dependem dos seus partidos para cumprir agendas também. Simplesmente o partido pode chegar na época da eleição e dizer que eu não quero mais o meu candidato. Então, há de se respeitar a estrutura partidária vigente atual no país. Vocês sabem que, dentro da suspensão, expulsão e cassação, infelizmente isso não vale para a cargo de prefeito, vice-prefeito, porque eles não têm suplência. Então, eu acho que tem a ver com consenso nos partidos, e eu acho muito inoportuna ou oportunista a mudança de partido em véspera de eleições. Mas eu acho que é um direito do candidato não estar se sentindo à vontade na legenda que ocupa. Eu acho que o Jorge não está à vontade na legenda dele, porque o presidente do partido dele tem milhares de processos, 3 CPFs, etc. O vereador Baixinho saiu de Solidariedade agora, né? Está saindo de Solidariedade, outros que conhecem o tempo também está saindo. É um direito e é um consenso da presidência do partido em autorizar, né? No caso de Solidariedade do próximo, uma suplência, então não tem problema nenhum. Mas em caso de partidos que têm suplência, ele vai certamente perder uma data dele. Encerrando, presidente. Gostaria que Vossa Excelência transmitisse aos seus servidores o bom trato aos presidentes dos partidos, e nós conversamos isso no MBS. Como eu disse, tanto na esfera estadual como federal, o senhor hoje, presidente desse partido, é coligado de São Paulo dentro de um partido. Portanto, nós a nível do Brasil todos somos o mesmo partido, e o senhor entende que além de nós existem as comissões estaduais e as comissões federais. E mais do que nunca, vocês vereadores precisam dos partidos, dos seus presidentes e das suas composições para poderem tentar a eleição. Me desculpe o alongar, me desculpe pedir desculpas pelo tema, e eu não sei porque esse tema infortunou algumas pessoas, mas era relevante que a população conhecesse, participasse e junto com os partidos políticos, que são dignos representantes e que podem designar um órgão de pessoas para evitar abusos dos governantes, participassem mais e lutassem junto para fortalecimento dos partidos. Muito obrigado por estar me ouvindo. Muito obrigado, Valdo, pela sua explanação. Passamos. Paulo, primeiro, Paulo.